que falar especificamente sobre isso, né? Porque essa é uma área da nossa vida que ela é importante, muito importante. Porém, temos muitos conflitos. E principalmente, recebemos uma herança sistêmica nessa área, casamento, relação afetiva. Recebemos uma herança sistêmica que, na maior parte das vezes, é uma herança adoecida. Boa parte daquilo que a gente recebe é uma herança adoecida. E aí, se não refletirmos a respeito dessa herança que a gente recebe, nós vamos repetir e passar para as gerações futuras aquele mesmo padrão de adoecimento, tá? E hoje quero falar sobre a empatia na relação de casal. A importância da empatia na relação de casal. E como será que a gente faz isso, né? Empatia. Empatia é uma palavra interessante, né? Empatia é a gente se permitir experimentar o lugar do outro. Aqui na nossa imaginação, na nossa intenção, a gente se permitir perceber como é a vida lá no lugar do outro. Como eu me sentiria, como eu me comportaria se eu estivesse lá naquele mesmo lugar que o outro. E aí, essa palavra empatia, ela vale muito na relação afetiva, essa reflexão da importância da empatia na relação afetiva, porque geralmente a gente não tem muita empatia com o cônjuge, tá? Tem uma característica nossa de seres humanos que a gente tem essa característica em todas as outras relações, mas quando a gente olha para a relação afetiva, lá também a gente apresenta essa característica. Eu vou explicar para vocês que característica é essa. Bom, mas para explicar, deixa eu dizer o seguinte: o relacionamento de casal, relacionamento de casal tem várias definições. Eu vou dizer aqui uma definição sistêmica, que a relação de casal, o casamento, é o encontro de dois sistemas. Então, um sistema aqui tem o seu jeito de funcionar, tem as suas características e tem a sua história, aquela história que todos os antepassados viveram, que foi a vida dos nossos antepassados. E o outro, o cônjuge, também é a mesma coisa. O cônjuge também, aqui no sistema dele, ele tem as características próprias, o jeito ali do sistema de dar a solução para os seus problemas. Tem também as suas histórias pregressas, as histórias dos antepassados. E quando essas duas pessoas se encontram, elas trazem o sistema de cada uma aqui para a relação de casal. Só que tem um detalhe aqui que é especificamente a característica que eu disse agora há pouco, que é, quando eu estou aqui no meu sistema, e o meu sistema está aqui em mim, tá? Está aqui na minha mente. E eu tenho em mim as características do meu sistema. É como se a gente vivesse aqui um transe. E aquilo que é o jeito de viver da minha família, as características, as soluções que a minha família dá diante de determinados problemas, o comportamento da minha família, aqui para mim é aquilo, aquela é a minha verdade.
Mesmo quando a gente tem conflitos, mesmo quando a gente tem dores aqui com a nossa família de origem, ainda assim, aquela é a minha história, aquela é a minha verdade que está aqui na minha mente e eu vou reagir a isso que está em mim. E aí cada um de nós vive um transe. Então, aquele meu modo de funcionar, aqui para mim é o jeito certo. Ué, e todo mundo não age assim? E quando o meu marido vem aqui para a relação comigo e a gente constrói essa união, lá do lado dele é a mesma coisa. Ele também está no transe da família dele. Aquele jeito de funcionar da família dele está nele. E ele tem lá, principalmente na criança interna de cada um de nós, então falando do meu cônjuge, do meu marido, ele tem lá na mente dele que aquele é o jeito, todo mundo funciona assim, só que é uma distorção cognitiva, nem todo mundo funciona daquele mesmo jeito. E aí, para ter empatia com o outro, seja com o cônjuge ou com quem quer que seja, é importante olhar para esse transe. Que transe é esse que todos nós vivemos e que a gente acha que a vida é de determinada maneira e não paramos para olhar de verdade como ela é. Não paramos para, de verdade, aqui no nosso coração, trabalhar a aceitação com a diferença do outro, seja ele qual for o outro, não só na relação conjugal, mas não paramos para, de verdade, aqui no nosso coração, trabalhar a diferença que o outro tem de mim. E aí, quando a gente fala aqui do casamento, esse encontro de dois sistemas, também, tudo isso que eu falei agora é uma reflexão muito interessante, mas tem outra reflexão que faz parte que não pode ser deixada de lado, que é aquilo que cada sistema traz de característica é importante. Tem o seu direito de ser e de existir. Ou seja, resumindo, não tem um que é certo e o outro é errado, ou o outro é certo e esse é errado. Não, não existe isso. Mas Inês, não tem determinado padrão de comportamento que é errado, que fere, que traz consequências? Sim. Porém, para a gente conseguir ter empatia com o outro, eu preciso sair desse lugar de certo e errado. A gente precisa expandir a consciência. A gente precisa se disponibilizar aqui no coração para olhar além. E, olhando aqui para a relação afetiva, para a relação conjugal, como eu já disse em algumas outras aulas, a relação conjugal é uma relação de muita proximidade, é uma relação de muita intimidade. E aí, se eu estou aqui no meu transe, na minha vida, e tenho dificuldade em aceitar aquilo que é diferente, aquilo que me choca, aquilo que, mas não é possível que é desse jeito, como que o outro faz isso? Hora que a gente está aqui na relação conjugal, numa relação de muita proximidade e intimidade, essa dificuldade de aceitar a diferença, ela se acentua. E aí, na relação conjugal, essa dificuldade em aceitar aquilo que é diferente vai trazer sérios problemas na relação, no casamento. E então, é importante a reflexão de hoje. A importância da empatia na relação conjugal, na relação de casal. Porque o que é empatia? Bom,
Empatia, eu imagino que, como eu disse agora há pouco, a definição, mas eu imagino que praticamente todo mundo sabe o que é empatia. Porém, é necessário, antes do comportamento empático em relação ao outro, é necessário uma coisa aqui, ó, no coração, uma coisa sincera. É necessário que haja uma escolha. Eu escolho abrir mão daquele padrão de certo ou errado. A vida é regida por certo ou errado, ou é certo ou é errado. Então, é necessário abrir mão desse padrão de comportamento na vida e se disponibilizar lá na alma para um outro padrão de comportamento. E uma boa possibilidade é o comportamento empático, é eu me disponibilizar para, num exercício mental, olhar e perceber como é o lugar do outro. E se eu estivesse lá no lugar do outro, como eu me comportaria? Como seria? E se eu tivesse uma história pregressa ou sistêmica igual a do outro, como eu me comportaria? Bom, isso é ser empático com a dor do outro. E especificamente na relação conjugal, é muito importante a empatia. Principalmente por aquilo que eu disse agora há pouco. Eu venho de um sistema em que as coisas funcionam de uma maneira. O cônjuge vem de um outro sistema em que as coisas lá funcionam de outra maneira. E se eu ficar aqui nessa relação, achando que tudo tem que ser aqui do jeito do meu sistema, como que vai ser conviver? Principalmente com as diferenças em relação àquilo que o meu cônjuge traz para a nossa realidade e que eu também levo para a nossa realidade. Bom, resumindo aqui algo, quem dá conta então desse exercício de empatia é o nosso adulto. Porque a nossa criança interna, ela quer fazer igual aqui ao sistema de origem. A criança interna do meu cônjuge quer fazer igual ao sistema de origem dele. Então, o casamento saudável, a receita para o casamento saudável é aquela união, aquele encontro em que os dois lá no coração se disponibilizam para ser adultos aqui nessa relação. E ser adulto nada mais é do que se disponibilizar a viver a realidade. Aquilo que é do aqui e agora, junto do cônjuge. E não aquilo que a minha criança quer, ser leal aos meus antepassados. E não aquilo que a criança do meu cônjuge quer, ser leal aos antepassados dele. Bom, e aí, olhando para essa visão sistêmica, para a gente conseguir estar aqui na relação de casal, nesse compromisso adulto, de viver o aqui e agora, de tentar achar a melhor solução possível para as divergências e fazer um trabalho em conjunto para construir uma vida, a vida dos dois, para os dois e para os filhos, né, se quiserem ter filhos, para a família que constrói, né, a partir de si. Então, esses dois, para conseguirem ser adultos, vão precisar honrar o seu sistema familiar. E honrar o seu sistema familiar significa olhar com respeito para a família de onde cada um vem. Então, eu preciso olhar para o meu sistema e honrar. O meu marido precisa olhar para o sistema dele e honrar.
Mas tem um outro passo que é muito importante e que na minha programação daqui 2 lives eu vou falar sobre isso também, que é eu preciso também, além de olhar para o meu sistema e honrar o meu sistema, eu preciso também olhar para o sistema do meu marido e respeitar o sistema dele. E o meu marido precisa olhar para o meu sistema e honrar e respeitar o meu sistema. E aí então, lá no nosso inconsciente, nós estaremos livres para ter autonomia na nossa vida e aí, então poder construir uma relação a partir daquilo que a gente vive, um com o outro, somando e construindo uma vida em conjunto, uma obra em conjunto. Bom, isso que eu estou falando aqui de honrar o próprio sistema e honrar o sistema do outro, isso aí requer uma reflexão maior. Eu não trouxe essa reflexão para hoje. Eu já tenho falado há bastante tempo a respeito disso. Se você procurar aí em aulas anteriores, você vai encontrar como honrar os próprios pais e os próprios antepassados. E, por consequência, como honrar o sistema do cônjuge. Bom, como honrar o próprio sistema, eu já falei bastante, tá? Eu pensei aqui agora, eu não falei ainda como honrar o sistema do cônjuge. Vou falar aqui rapidinho, daqui 2 quintas-feiras eu vou falar mais profundamente sobre como que eu faço para ficar bem, ou enfim, como dar lugar para a família do cônjuge. Mas aqui eu vou falar rapidinho, tá? Vou falar de uma forma bem resumida e quem quiser já ajuda aí, quem tiver uma certa dificuldade com a família do cônjuge, já começa a olhar para isso, né? Então, a família do cônjuge, eu não tenho que trazê-la a tiracolo, tá? Algumas pessoas têm uma crença que por vezes é do senso comum, de que tem que estar assim, ó, grudada com a sogra, o marido tem que estar grudado com o sogro, com o cunhado, com a cunhada. Não, tem nada disso não, tá? O estar em ordem com a família do cônjuge é simplesmente dar lugar no coração, é simplesmente agradecer. Então, a minha sogra e o meu sogro, no meu coração, eu sou muito grata a eles porque eles se disponibilizaram a dar a vida ao meu marido. Então, eles têm um lugar de gratidão no meu coração. Porque aí eu tenho meu marido na minha vida e tenho a minha filha. E sem os dois, eu não teria nem o meu marido e nem a minha filha na minha vida. Então eu tenho muito a agradecer. Então é honrar, que honrar significa dar lugar. Então eu dou um lugar no meu coração para o meu sogro e para a minha sogra como pais do meu marido. E agradeço muito a eles por isso. E os antepassados da mesma forma, os antepassados do meu marido. Agora, se não for possível, se pela imensa diferença que por vezes há entre os dois sistemas, não for possível um relacionamento próximo, não é necessário. Por vezes, o mais saudável, por conta das grandes diferenças, é que a gente fique fisicamente distante da família, do cônjuge. Mas aqui no coração eu preciso dar lugar, eu preciso honrar, eu preciso respeitar. Bom, então, daquilo que eu estava dizendo, né, que para eu estar adulta aqui na relação, eu tenho que respeitar e honrar a minha família de origem, e tenho que respeitar e honrar a família do meu cônjuge,
Esse é o resumo de como respeitar a família do cônjuge. A família aqui de origem, né? Eu tenho muita coisa ali no meu canal. Quem não souber, procura lá como Tomar Pai e Mãe, que vocês vão encontrar muita coisa no meu canal falando sobre isso. Fora todas as lives que eu já fiz, em que eu falei bastante sobre a importância de honrar o pai e a mãe, porque isso vai refletir na relação afetiva. Bom, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa diferença que tem aqui entre os dois sistemas. E para isso eu quero dar um sistema, desculpa. E para isso eu quero dar um exemplo lá de casa. Então, certa vez, eu acho que era final de ano, e o meu marido tem alguns familiares que moram fora aqui da minha cidade, Uberlândia. E eu virei para ele e perguntei assim: o seu povo vem esse final de ano? E a hora que eu falei povo, é um modo de falar aqui do meu sistema familiar. Lá da minha cidade onde eu nasci, onde os meus familiares, a maioria, residem lá, quando alguém vai falar da família do outro, se refere dessa maneira ao povo dos Ferreira, ao povo do Gaspar do Foto, ao povo da Donana. Então, aqui no meu sistema familiar, é assim que a gente fala. E aí, quando eu disse essa frase para o meu marido, eu estava aqui no meu transe. Aqui para mim é natural, é tranquilo. E isso soou naturalmente, espontaneamente. Saiu a frase da minha boca. E o meu marido, nem sei, ele está aqui na minha frente, nem sei se ele se lembra disso, tem alguns anos. Ele ouviu aquilo, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, ele ficou possesso. Por quê? Quando eu disse, o seu povo vem esse final de ano, soou para ele como se eu estivesse desqualificando a família dele, como se eu estivesse menosprezando a família dele. Bom, eu me recordei desse exemplo porque na minha vivência interna, eu até me assustei na hora, porque eu estava aqui no meu transe. Por que ele ficou ofendido? Por que isso machucou a ele, de alguma forma? Olha só o que é o transe. E da mesma forma, lá dentro dele, quando ele ouviu a palavra povo, e eu falando, me referindo à família dele, de alguma forma aqui no sistema dele, essa expressão deve ter lá o seu significado. Ele acabou de me falar ali, minha mãe. Né? Então, de alguma forma, quando ele ouviu, isso conectou com algo de desqualificação que ele tem a vivência lá no sistema dele. E aí, ele foi para o transe dele e eu saí do meu transe porque meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? O susto que eu levei, né? Por que eu ofendi? Bom, enfim, falando disso, dando esse exemplo, a perguntinha que eu quero fazer é assim: quem é certo e quem é errado nessa história? Ninguém. Simplesmente são características de cada sistema. Simplesmente é o modo de viver a vida de cada um dos sistemas. E aí, nessa vivência do casal, é extremamente importante a empatia. Bom, naquela época dessa história que eu contei para vocês, eu não tinha tão claro para mim a questão da desqualificação aqui do sistema do meu marido. Hoje,
se eu tiver que usar essa palavra povo ou qualquer outra expressão quando eu for falar algo referente à família do meu marido, eu já sou empática. Isso já está aqui na minha programação ao longo dos anos que eu fui fazendo. Opa, eu preciso falar com muito respeito, porque já existe uma ferida aqui. Assim como, da mesma forma, o meu marido precisa falar daquilo que se refere às minhas questões, à minha família, também com respeito, porque aqui também tem feridas, aqui também tem traumas. E aí, para que a gente não fique pisando na ferida do outro e machucando, na relação de casal precisa ter empatia. Na relação de casal, como eu disse já em algumas outras lives, a relação de casal, o amor, ele é condicional. Então, sim, eu preciso cuidar dessa relação. Então, sim, se eu sei que aqui no sistema do meu marido tem uma ferida, tem um trauma, eu preciso ser empática e fazer o exercício de me colocar nesse lugar e imaginar como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse aqui. E aí, então, tratar o meu marido e as questões do sistema dele com esse respeito. E vice-versa, se o meu marido faz isso comigo, olha que relação gostosa. Olha que relação que tem uma possibilidade de construção de algo maravilhoso para o futuro e para o presente principalmente, né? Fica uma relação de muito respeito e uma relação de companheirismo. Quando eu estou aqui no meu transe e acho que a vida tem que ser vivida do meu jeito, aqui de acordo com o meu sistema de crenças, do meu sistema familiar, tem algo aí nessa inconsciência de prepotência, sim, tá? Então, quando a gente abre mão dessa única verdade, como sendo a do meu sistema familiar, e eu me permito ampliar o meu horizonte, aí a gente pode sim usar essa palavra que você disse, que é a humildade. Na constelação familiar, essa palavra humildade, ela é muito usada. Bert Hellinger usou bastante essa palavra humildade, e eu acho lindo o contexto que na constelação a gente utiliza essa palavra. Porque a palavra humildade na constelação familiar significa eu ficar no meu lugar. Quando eu fico no meu lugar, olha como tudo se organiza. Até de falar aqui me dá uma sensação de ordem. E quando tudo se organiza, então eu não vou criar problema com o lugar do outro. Se eu estou no meu lugar de mulher, do meu marido, eu não vou ter problema com o lugar da minha sogra, que é o lugar de mãe do meu marido. Coisas assim, tá? Então, humildade na constelação familiar significa ficar no seu lugar. Se na minha relação com a minha mãe eu fico no meu lugar de filha, então isso é humildade, porque eu não vou ter prepotência com ela e achar que eu sou maior do que ela e sei mais do que ela e ela tá errada e eu é que estou certa. Humildade é ficar no seu lugar. E eu acho maravilhoso esse exercício, eu acho lindo, porque aí a gente consegue saúde, a gente consegue ordem na nossa vida, tá? Como eu disse, né? Quem é o certo e quem é o errado? Não tem certo e não tem errado. Simplesmente tem características de cada sistema. E ao falar sobre isso, eu gostaria aqui de falar de uma outra característica do ser humano que, a não ser que a pessoa já trabalhou a consciência,
praticamente todos somos assim. Nós temos uma tendência aqui dentro da gente de achar que todo mundo pensa como eu. Eu tenho uma tendência de achar que o meu marido pensa como eu. Eu coloco o mouse assim, e aí eu acho que o meu marido tem que usar desse jeito, mas talvez ele prefira de uma outra maneira. E aí nós temos uma dificuldade em aceitar que o outro funciona diferente de mim. E aqui nesse momento eu preciso falar isso. Olha, todo mundo é diferente. Ninguém funciona igual a mim. Ninguém funciona igual a você. E aí a gente precisa levar isso em consideração na equação da vida, tá? E quem consegue fazer isso é o nosso adulto. A minha criança não consegue. A minha criança, ela fica naquele transe da família, ela acha que tudo é como é aqui pra gente, e aí a hora que eu venho pra vida, eu acho que todos que estão aqui comigo na vida funcionam do mesmo jeito. Em um transe, eu olho pra vida assim. Vamos acordar desse transe. Porque enquanto estivermos nesse transe, nós vamos ter problemas na nossa vida e principalmente na relação conjugal. Então vamos olhar como adultos para a vida e para nós, vamos investir muito em autoconhecimento para a gente conseguir sair desse transe. E princípio básico que eu preciso te contar aqui para o seu adulto é que ninguém funciona igual a você. Ninguém vê a vida igual a você. Então, sempre que você estiver se relacionando com alguém, é necessário levar isso em consideração. Como que o outro pensa? Peraí, deixa eu perceber. Eu, diante dessa situação, eu reajo assim. E o outro? Como que o outro faz? Isso é empatia. Isso é ter respeito na relação com o outro. Isso é levar em consideração o lugar em que o outro está. Lembra lá do exemplo que eu dei de quando eu perguntei para o meu marido, e o seu povo vem esse final de ano e ele se ofendeu? Então, a empatia, inclusive, ajuda a gente a entender uma reação de dor do companheiro ou da companheira. Lá naquela época eu não fiquei muito bem não, tá? Confesso para você. Isso já faz alguns anos. Então aí, nesses anos junto do meu marido, nós fomos nos lapidando. Nós fomos aprendendo a ter empatia um com o outro. E hoje, quando por vezes ele tem uma reação de dor, eu sei ser empática à dor dele, eu sei entender que ele teve aquela reação porque algo doeu lá na alma dele. E eu, sem querer, eu acionei aquela dor. Bom, com isso eu não estou querendo aqui justificar reações agressivas do outro, tá? Principalmente quando tem ali uma agressividade patológica. Se você tem um relacionamento com um companheiro ou uma companheira que tem uma agressividade patológica, talvez você deva considerar sair da relação, sim, porque aí vai te prejudicar. Mas quando é algo dentro de uma certa normalidade, então aí vale muito a pena praticar a empatia. E mesmo quando, igual nessa situação aí do povo, que o meu marido achou ruim, ele ficou ofendido. Eu posso entender o lugar dele. Quando eu sei que lá no sistema dele tem traumas de desqualificação.
E aí a minha palavra acionou aquele trauma. E se eu tenho essa empatia, mesmo diante de um comportamento difícil do outro, isso me ajuda a ficar melhor no meu lugar. Até que aquilo que doeu aqui no companheiro se assente e a gente possa voltar à normalidade da relação. Aquilo que é do dia a dia, da convivência tranquila, tá? Bom, entender a diferença que existe nos sistemas, então, é imprescindível e, principalmente, respeitar essa diferença. O sistema do outro não tem que ser igual ao meu. Lá no sistema do outro, ao longo das gerações, aquele sistema deu soluções diferentes para os problemas que os antepassados viveram. E aquelas soluções eu preciso olhar para elas com bons olhos, porque permitiu que o meu companheiro chegasse vivo até aqui e um dia a gente se encontrar e poder construir uma relação. Então eu preciso sim olhar com bons olhos para todas as características do sistema do cônjuge. Porque talvez aquela característica tenha permitido que a vida passasse adiante até chegar nele e ele poder estar aqui na vida comigo hoje. Bom, eu sei que nem sempre isso é fácil, nem sempre, principalmente na relação, as coisas doem, mas essa é a ideia. E se o seu adulto souber disso, ali no movimento da relação, no dia a dia da relação, talvez isso te ajude muito. Bom, eu vou responder uma pergunta. Da Priscila. Boa noite. Fale sobre ciúmes. Bom, os ciúmes é necessário olhar qual é a origem sistêmica, qual é o trauma, qual é a ferida. Existe a possibilidade aí no sistema da pessoa que tem ciúmes de ter ali um trauma de abandono e essa pessoa estar leal a esse trauma sistêmico. Olhando pelo olhar sistêmico, pela visão sistêmica, né? Essa é o. Desculpa. Esse é o caminho de investigação. E aí, olhar com respeito para aquela história de abandono que tem ali no sistema do outro. E principalmente, o ciumento, ele precisaria olhar para essa história ali do sistema dele e trabalhar isso em si, tá? Mas eu quero falar, na verdade, aqui de uma outra coisa que muitas vezes o ciumento ele não tem aí um trauma sistêmico não, tá? Muitas vezes o ciumento ele faz um jogo do me abandone. Eu vou fazer de tudo para você ir embora. Muitas vezes o ciumento ele tem ali no seu sistema uma configuração de ser abandonado. E aí o próprio ciumento, ele atua para que o outro vá embora. Ele atua para criar na própria vida aquela realidade que ele tem tanto medo, que é do outro ir embora. E ele tanto olha para isso, ele tanto se conecta com isso, que o universo conspira e a abundância da vida é realmente abundante e a vida dá isso para a pessoa e de alguma forma o outro ou arruma alguém realmente para trair ou não aguenta aquela situação e vai embora, tá?
Então, o ciumento, ele precisa muito olhar e tomar cuidado com isso. O que que tem aí por detrás desse comportamento tão adoecido, tá? Bom, prosseguindo aqui, quando a gente trabalha a empatia, seja na vida ou seja na relação conjugal, a gente está trabalhando algo muito precioso aqui, ó, para cada um de nós, que é a ampliação da consciência. A gente sai de uma consciência pessoal, que é muito baseada no certo ou errado, ou a gente sai de uma consciência sistêmica, familiar, em que tem aqui um padrão de comportamento da família, e a gente vai para uma outra consciência que é uma consciência mais ampla, uma consciência em que tudo é possível, em que tudo está certo, tudo tem um porquê de ser como é. E se eu quiser ser empática e olhar, eu vou encontrar esse porquê daquilo que eu não entendo, daquilo que me soa de uma forma tão estranha. Se eu estiver na consciência sistêmica e fizer o exercício da empatia, aí eu consigo encontrar a origem, a raiz daquele comportamento que eu não consigo entender muito bem no outro. E eu entendendo essa raiz, tudo se tranquiliza, porque aí eu chego à conclusão de que está tudo certo. Porque eu entendo o porquê daquilo, tá? Vou dar um exemplo disso, né? Quando a gente amplia a consciência. Um exemplo lá de casa também, tá? Bom, eu e meu marido, nós temos aqui uma característica que é eu com uma do meu sistema e ele do outro, que são características bem antagônicas. Eu tenho aqui no meu sistema, principalmente no materno, uma característica de muita passividade. E se eu for falar da passividade, então eu estou falando aquilo do se calar, do não se expressar, do não brigar, né? E o meu marido, ele tem aqui do sistema dele uma característica da agressividade. A hora que eles vêm, eles já falaram, eles já explodiram e... Bom, agora imagine então como que eu vi toda a expressão de comportamento da família do meu marido. Eu que venho aqui de uma família que a gente não briga, que a gente não se expressa, que a gente se cala e a gente é passivo. E imagina como que ele olhou para minha família, para minha característica e da minha família de não se expressar, de não falar. Como assim? Vocês não se expressam, vocês não falam, né? E se a gente for fazer o exercício da empatia, o exercício do ampliar a consciência, para a gente ir para uma consciência mais espiritual, então, se o meu marido olhar aqui para a característica de passividade da minha família, talvez ele possa enxergar algo assim, os ancestrais da Inês, certamente em algum momento lá para trás, uma ancestralidade bem longínqua mesmo, talvez em algum momento, algum ancestral da Inês estava em risco de vida. E aí esse ancestral, ele se calou ou ele se escondeu e fugiu. E sobreviveu. E aí, a partir daquele comportamento de sucesso, as gerações do sistema da Inês, as gerações futuras do sistema da Inês passaram a adquirir esse comportamento de se calar e não se expressar. Então, temos aqui algo de agradecer a
a essa característica de passividade, porque graças a ela foi possível que a vida seguisse adiante. Talvez aquele ancestral lá de trás, ao invés de ter se calado e fugido e se escondido, naquela situação de risco de vida, se ele tivesse ido para a luta, talvez ele tivesse morrido. Aí a Inês não estaria aqui. A Inês não poderia ser esposa do Luciano. E a mesma coisa que quando eu olho para o sistema do Luciano e vejo a característica de agressividade do sistema dele, eu também posso pensar da mesma maneira. Provavelmente uma geração lá para trás no sistema dele, um ancestral, ali numa situação de perigo de vida, esse ancestral ele foi para a luta e ele conseguiu vencer e sobreviver. E aí, a partir daquele momento, aquele comportamento, que foi um comportamento de sucesso lá naquele momento, aquele comportamento foi transmitido de geração em geração e está até hoje aqui no sistema dele. Bom, isso que eu estou dizendo aqui desse ser empático com aquilo que é do outro, ampliar a consciência para se conectar à consciência espiritual e conseguir perceber além, esse é o grande exercício que nos torna seres humanos mais saudáveis. E principalmente é um grande exercício que me permite olhar para o sistema do meu marido com respeito. E para o meu marido olhar para o meu sistema com respeito. Lembrando aquilo que eu falei mais no início, se tem respeito aqui, eu respeito o meu sistema e respeito o sistema do meu cônjuge, o meu cônjuge respeita o sistema dele e respeita o meu sistema. Então a gente fica livre aqui para ter uma vida de adultos, uma vida com autonomia, sem emaranhamentos com aquilo que é de trás, para determinar aquilo que trazer o passado para o presente, trazer doenças lá de trás para o presente, para a minha vida. Não, não. Vamos olhar com respeito. E olhando com respeito, podemos ter autonomia e a partir da realidade que nós dois construímos, podemos então os dois definir qual comportamento queremos ter a cada situação, a cada momento, qual é melhor. E viver a vida de acordo com a realidade. Isso é o mais saudável. Bom, eu tinha dito de fazer um pequeno exercício, né? Eu vou ensinar para vocês. Esse exercício, ele é muito simples. É simplesmente eu me colocar aqui, ó, diante do meu cônjuge e do sistema dele e falar assim: eu vejo vocês e vocês são certos como vocês são, ok? Esse é o grande desafio, conseguir conviver com a diferença. Bom, falar para o outro que ele é o companheiro certo é um grande exercício, tá? É um exercício que torna a relação cada vez mais saudável. Porém, fazendo só um pequeno comentário, diante do adoecimento do sistema do outro, eu tenho que aceitar que o sistema do outro é daquele jeito, sim, porém eu posso pôr limites no adoecimento do outro, principalmente naquilo que se refere a mim, ok? A gente não tem que aceitar passivamente o adoecimento do outro, não. Eu preciso reconhecer que aquilo existe e dar o direito do cônjuge ter o seu adoecimento, do sistema do meu cônjuge ter determinado adoecimento. Mas eu não preciso me submeter ao adoecimento, eu posso pôr limites, ok?